vai ser a primeira palestra de uma série de encontros que vão acontecer e que fazem parte da primeira semana jurídica do curso de Direito da Unemat Pontes Lacerda. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Weck, eu sou professor da Unemat de Pontes Lacerda, entrei lá esse ano, e eu gostaria de fazer nessa breve introdução alguns agradecimentos. Agradecer ao Unemat por ter, e principalmente a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, por ter disponibilizado esse edital em que a gente pudesse realizar esse evento, essa semana acadêmica. Eu gostaria de agradecer também à imprensa da Unemat, que divulgou o nosso evento nas redes sociais, né? A imprensa e as redes sociais de campos de Barra dos Bugres, de Tangará da Serra, de Sinop, de Alta Floresta, das cidades aí do Mato Grosso, que fizeram essa divulgação nas redes sociais, principalmente no Instagram. Agradecer também a comissão científica que fez parte desse evento, né? Agradecer os professores, agradecer a professora Cássia, a professora Crislane, a professora e coordenadora do curso de Direito, Cleide Marlena, Fernando Viola, professor Gustavo, Joacir, Lincoln, Luiz Emídio, professor Jason, Matheus, professor Raul, professor Jean, todos esses colaboraram para a realização desse evento. Agradeço também aos estudantes, né, que sem eles, enfim, esse evento também não teria acontecido, não vai acontecer, né, com essa ajuda deles. Gostaria de agradecer ao estudante Alex Penazzo, ao Gabriel Kurt, a Emiliane Adorno, o Luan de Oliveira, muito obrigado a vocês. E agradecer também a cada um de vocês que está aqui hoje, né, que está aqui nessa noite de hoje e vai engrandecer esse evento. Eu gostaria de dizer que essa semana é uma semana gratuita e aberta a toda a comunidade, então fiquem à vontade, se vocês quiserem convidar outras pessoas da comunidade em geral para participar dessa semana, será uma honra tê-los conosco. Eu gostaria também de dizer que na nossa semana a gente vai contar com a possibilidade de apresentação de resumos, apresentação de trabalhos, então se vocês fazem pesquisa na área de direito, por favor, mandem seus trabalhos para a nossa semana e participem desse evento. E aí eu queria agradecer especialmente, né, aos nossos convidados de hoje, professor Alexandre Moraes da Rosa, que eu conheci pessoalmente na minha banca de mestrado, ele estava lá assistindo, eu citei as suas obras, né, na minha dissertação, já conheci ele desde a graduação, e é um dos magistrados que eu acho muito que faz um trabalho excepcional no estado de Santa Catarina. Né? Muito obrigado, professor, eu agradeço a sua presença aqui conosco hoje, e agradeço também a professora Lara Teles, né, que eu conheci em uma live no YouTube, uma live que está lá com o título Prova Penal e Psicologia do Testemunho. Eu fiquei admirado, principalmente também com a sua obra, né? Você tem uma obra que se chama Prova Testemunhal no Processo Penal, e é uma honra tê-la conosco, professora, para compartilhar o seu conhecimento e a sua atuação na Defensoria Pública do Ceará. Eu vou fazer esses agradecimentos, né, minha parte inicial. Eu vou passar a palavra para vocês se apresentarem para nós, né? E aí o Alexandre inicia esse evento e depois a professora Lara, tá bom? Mais uma vez agradeço a todos que estão presentes, meu muito obrigado, e Alexandre, Lara, vocês estão com a palavra. Lara, querida, queres falar ou queres esperar depois? Pode falar, professor, pode começar. Então, assim, muito obrigado ao Fernando, perdão. Eu tive a oportunidade de assistir a defesa da dissertação dele. Hoje tem gente com o celular aberto aí, pessoal. Pode pegar alguma mensagem perigosa. Hoje à tarde eu fiz uma sessão, eu estou na turma de recurso, acabei de sair da sessão da turma recursal, teve gente sem camisa, gente se jogando, microfone aberto, a alegria depois dos memes. Então, todo cuidado é pouco. Enfim, eu fiquei muito contente de poder atender o convite do Fernando. Tem gente aí apavorada. Então,
eu fiquei muito contente em poder atender o convite do Fernando e estar com vocês, com a Cleide, com todo mundo que aqui está, e fundamentalmente dividir uma mesa com a Lara, que eu tive o privilégio de ir a Fortaleza conhecer a dissertação dela, que ela tem aquelas coisas que o dia é infernal, a gente tem que cumprir tabela também de Lattes, né, tem que fazer bancas, e a Lara disse, fevereiro tem uma banca aqui no Ceará, vem para Fortaleza, tu e o Auri, conseguimos alinhar com o Auri, fomos lá participar de um trabalho que hoje é um grande referencial na área de psicologia do testemunho. Ela não só disserta sobre a temática, sobre toda a discussão vinculada à prova, mas como ela faz os indicadores, e são 8 indicadores que ela falará daqui a pouco para vocês. Eu recomendo não só isso, mas também ler o livro dela, que é muito significativo, e logo tem um curso. Enfim, e aí eu falei com o Fernando para contar um pouquinho da minha experiência como profissional e nessa perspectiva de um processo penal democrático. Como assim precisa um processo penal democrático? Talvez muitos de vocês já estejam fazendo estágio aí nas várias promotorias, delegacias, escritórios de advocacia, e podem ter se dado conta de uma coisa que eu me dei logo que eu fui fazer estágio. Ou o professor de direito nunca meteu o pé no fórum, ou o professor de direito está mentindo. Ele não sabe o que faz. Essa angústia de um professor de direito, no meu caso, de um professor de processo penal da Universidade Federal de Santa Catarina, ele foi reiterado durante muito tempo, e eu me sentia, de alguma maneira, um certo impostor, porque eu ensinava um direito que era de costas para a realidade. E isso é importante, porque vocês têm que estudar a parte dogmática, mas também tem que operar depois no dia a dia. E aquilo que a Lara passou no concurso para a defensoria, ela viu a dificuldade, como compreender a prova testemunhal, e ela arregaçou as mangas, enfim, em vez de ficar reclamando no Instagram, ela foi lá e foi estudar, e fez uma dissertação que hoje é reconhecida Brasil afora. E eu tinha uma dificuldade, mas como operacionalizar? Como entender isso? E aí, eu comecei a usar, a partir de um contato que eu tive de uma teoria, que é a teoria dos jogos. O que vem a ser a teoria dos jogos? A teoria dos jogos é um ramo da matemática usado em ciências sociais, usado no direito. Eu não fui o primeiro a trazer, eu fiz uma customização. O que significa? Em qualquer interação que vocês tenham, aqui, o Joaquim, a Tamires, a Nelly, qualquer interação que tenha com marido, mulher, namorado, professora, professor, colega de trabalho, todos nós jogamos um jogo. Um jogo num sentido muito próprio, em que as nossas interações podem ter efeitos uns nos outros. E o processo penal, o processo do trabalho, o processo civil, todos eles dependem da interação. Essa interação pode ser turvada por diversos fatores. O que nós podemos, de uma maneira muito adequada, é pensar, antecipar como pode se dar o comportamento processual em face de personagens que nós conhecemos e tomamos como sujeitos racionais. Como assim? A teoria dos jogos vai propor que, se nós dominarmos qual seria o comportamento racional, nós podemos antecipar como isso se dá. E eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Eu trabalhei durante muitos anos como titular de uma vara criminal. Eu já estou na magistratura, vai fazer 23 anos agora, ano que vem. Então, quando eu fui para... Daqui a pouco eu já estou passando a minha idade, eu tenho mais tempo de magistratura do que tempo de vida. É muito engraçado isso, eu estava fazendo as contas, eu estou com 47, então faltam 24, mais 2 aninhos, eu supero o tempo de magistratura do tempo de vida antes. É muito maluco isso, porque passa muito rápido. Enfim, e o meu estagiário pegou uma denúncia que o Ministério Público denunciava o acusado por estupro, 213, e estava negritada na denúncia que o sujeito tinha disfunção eréctil. Estava lá, o acusado tem disfunção eréctil, e estava negritado. E aí o estagiário que trabalhava comigo disse, mas por que ele botou negritado? Porque, se o defensor for bom, a conduta vai alegar que foi estupro tentado, e não estupro consumado,
porque o sujeito tem disfunção eréctil. Então, ele já antecipou qual seria a tese defensiva e ele já coloca ali na denúncia uma porta a ser fechada para a tese defensiva. O que ele faz? Ele se coloca no oponente e consegue estabelecer um comportamento antecipado para fechar as possibilidades defensivas sobre aquele viés. E isso é muito interessante porque um exemplo simples desse dá o desafio de poder pensar na frente. Quem joga xadrez, quem joga Fortnite, quem joga outros jogos do dia a dia, sabe que quanto mais você consegue andar nas casas, antecipar o comportamento das pessoas, e você pode, de alguma maneira, jogar de modo mais adequado. E aí a teoria dos jogos vai nos propor, e eu fui customizar para o processo penal, 4 categorias. Prestem atenção. 4 categorias que são as seguintes. Eu tenho, antes do processo, eu tenho que pensar, enfrentar qualquer relação, eu tenho que saber quem são os jogadores. Quem está envolvido naquela interação? Aí você pode me dizer, mas é óbvio, são os sujeitos processuais. Numa cidade pequena, ou no Mato Grosso, talvez a imprensa tenha um forte papel na decisão do julgador. Talvez os clubes de serviço possam ter uma grande influência. A relação com os profissionais da segurança pública possam ter o status da vítima, o status da testemunha, o momento adequado. Então, eu preciso saber quem, de fato, tem poder de interagir naquele processo. Não só os que aparecem na cena processual, e sim todos aqueles que são jogadores externos que não aparecem numa fotografia dogmática. E isso eu preciso estabelecer. Depois que eu sei quem são os jogadores, é que eu vou poder estabelecer quais são as regras. Porque hoje a Lara, quando vai fazer uma audiência no Ceará, em Fortaleza, ela, dependendo do juiz, ela sabe que um pergunta e o outro não pergunta, mas porque ela já conhece o julgador. Ela já sabe o que esperar daqueles que você interage. Então ela pode antecipar comportamentos e não ser surpreendida. Estudar os profissionais com os quais você interage e aqueles que têm o poder é fundamental para que você possa agir de modo a não ser surpreendido. Uma preparação adequada para o processo é fundamental, porque as regras não são as regras que nós sonhamos, mas as regras em que aqueles que têm o poder impõem. Ou seja, nós temos aqui juízes que são autoritários, juízes que são racistas, nós acabamos de ver exemplos de hoje, que é do absurdo do racismo, e que esses juízes serão racistas, preconceituosos, homofóbicos, e a gente pode fazer uma petição pública depois, mas tem que perceber que aqui não é um foro acadêmico, aqui é alguém que está sendo acusado e que pode receber o tiro que alguém não jogou bem. E entender que você precisa antecipar o comportamento de profissionais como esse e dar um ganho tático. Um ganho tático porque você pode se preparar para enfrentar sujeitos dessa ordem. Então eu só tenho as regras do processo depois que eu tenho os jogadores. E fundamentalmente o juiz, a juíza. Porque a Lara, o Fernando, todos nós que trabalhamos nisso, sabemos que, por exemplo, é muito importante a teoria do crime. Se eu pego um juiz que trabalha com a lógica do finalismo, é diferente de trabalhar com um juiz que opera pela imputação objetiva, e eu não estou nem distinguindo a imputação objetiva, porque o modo de compreender a realidade é diferente. Quer ver um exemplo disso? Quando você... Esses dias eu fui ao Jardim Botânico com meus filhos, que moram no Rio de Janeiro, e aí tinha um professor falando sobre, faz tempo já, né, antes do Covid, e aí tinha um professor de botânica dando aula para os alunos no 2º grau. E aí ele viu que as crianças ficaram interessadas, ele, vem aqui também, aí ele explicou que aquela árvore era uma... Para mim, tudo era árvore. Depois que ele me explicou, aquilo passou a ser outra experiência, uma experiência diferenciada, porque eu agreguei conhecimento. Quando eu pego um juiz que domina a imputação objetiva, a minha conversa com ele precisa ser uma conversa pelas categorias da imputação objetiva. Se eu penso pelo finalismo, eu tenho que adotar, mas eu adoro imputação objetiva. É um problema seu. Quem tem que decidir, você tem que convencer aquela pessoa, não é o que você quer. É o juiz que você tem, e que pode ser um juiz homofóbico, um juiz preconceituoso, um juiz ultrapassado, um juiz não atualizado, e é esse cara que você tem que convencer.
Nós vamos continuar lutando para que os juízes sejam democráticos, que os juízes não sejam autoritários, mas a questão é a seguinte, uma discussão é uma discussão generalizada. Naquele processo, alguém e o seu assistido pode levar uma condena porque você não entendeu que naquela dinâmica não é um foro acadêmico, é um foro em que um sujeito tem a vida dele, a liberdade dele podendo ser ceifada porque você não customizou a partir daquele julgador. E aí, eu tenho que pensar quais são as recompensas dos players. Como recompensas? Não se está falando de dinheiro, mas tem juiz que quer ir embora mais cedo. Tem juiz que quer condenar todo mundo, tem juiz que quer condenar, está numa luta pela preservação do meio ambiente, outro pela preservação das mulheres, outra contra a corrupção, outra contra crime e tal, e tal, e tal, e você tem que entender qual é o engajamento, onde está o juiz, ele é um juiz frouxo, um juiz engajado, qual a recompensa que ele tem? Ele acha que o mundo será mais livre, melhor, bonito, se as pessoas forem condenadas, porque nós aprendemos muito pouco nesse país. Ele não leu, ele acha que Zaffaroni é um terrorista, Alessandro Barata é animal noturno de hábitos rastejantes, que quando a gente fala Barata, ele não sabe quem é Alessandro Barata, mas é o juiz que a gente tem. Então, querido, se eu tiver que encontrar uma lógica salvadora num autor reacionário, eu tenho que dominar os autores reacionários. O nosso erro mais grave de pensar democraticamente o processo é que nós não lemos os reaças, porque a gente tem que aproveitar quando um reaça escorrega, aproveita para poder meter naquele juiz que é o reaça também, porque ele não ouve. Se vocês tiverem um juiz reaça e começarem uma petição com Ferraioli, ele não vai ler, porque aquilo é um óbice, é absurdo. É igual um advogado começar umas alegações finais com Manzini, eu não vou ler. É o tipo da coisa que o sujeito não sabe do que está falando. Eu tenho um óbice extremo sobre Manzini, não vou ler. Ou vou ler, mas eu vou ler de má vontade. Percebe como é importante você construir uma história, uma narrativa, algo que faça sentido. Storytelling é muito importante saber. Como narrar e contar uma história. No processo penal, é isso. Tem que narrar uma história em que você possa virar a narrativa, saber como ligar os pontinhos, mas eu não sei fazer isso, aprende. Vai no YouTube, Storytelling. Aí quer ver o melhor filme sobre isso? Nemo. Nemo é o melhor filme, que é na história do dia a dia. Era uma vez um peixinho que o pai disse, não vá para lá, não faça isso. Aí o peixinho vai lá e um dia fica adolescente, vai lá e mete e vai para fora. Aí se perde, tem para lá, para cá, até que um dia o papai encontra e vai. Ele contou a história bonitinha são os passos do Storytelling. Isso funciona para fazer redação, isso funciona para fazer petição, isso funciona para uma série de coisas, só não funciona para quem está alienado do que é um processo penal por interação via teoria dos jogos. E aí, o que eu quero saber, depois que eu sei as recompensas, eu tenho que saber o que eu quero num processo. Eu quero ganhar. Não, não é assim, pessoal. Às vezes, é impossível. A Lara pega um processo lá, tem filmagem, tem um cara traficando, tem quebra de sigilo bancário, tem dinheiro na conta, tem droga apreendida, tem balança apreendida, tem tudo. O cara foi pego com tudo, não tem o que fazer. O que ela vai tentar? Dizer para o cara, as opções que nós temos aqui, vamos tentar reduzir a pena, vou dar liberdade, mas quem sabe vale a pena ficar preso, porque tu já cumpre agora. A gente pode tentar um acordo de não persecução penal para cair para o parágrafo 4º, ou eu posso tentar aqui negociar com o Ministério Público algum benefício, está a fim de delatar o 41, mas o perigo é morrer, porque delatou no tráfico é difícil. Enfim, ela sabe que aquele processo ela não tem milagre para fazer, então ela não quer ganhar. O ganhar dela é reduzir danos para o sujeito. E isso tem que ficar muito claro, porque a partir do que ela quer no processo, ela estabelece uma tática. Uma tática para poder, já que ela está todo dia sentada na mesma vara, com o mesmo promotor e o mesmo juiz, ela de vez em quando tem que ser cooperativa, porque quando ela precisar, ela precisa da cooperação deles de vez em quando. Quando nós somos juízes, promotores e advogados, vocês têm o seguinte, têm aula com o Fernando. Imagina o seguinte, morar com a sogra é um inferno. Mas morar com a tia da sogra, com o sogro, todo mundo junto, é pior ainda. Ou nós, juízes, promotores e defensores,
de carreira, nós moramos juntos a semana inteira, da tarde inteira. Então, a nossa vida, se a gente briga, pode virar um inferno. Então, a gente tem que entender que essa dinâmica de cooperação é fundamental. É fundamental porque, às vezes, tu perde aqui, mas ganha lá. Tu não pode ser um intransigente o tempo inteiro. Então, se o teu caso está perdido, vale a pena ver se vai existir a instrução com 10 mil testemunhas para perturbar o andamento adequado do processo. Quem sabe tu possa conseguir um benefício inesperado, um benefício, ainda renuncio às 8 testemunhas aqui, doutor, vamos 59 no mínimo possível, reincidência menor possível, já negocia as interações que você pode ter. Ah, mas não deveria ser assim. Bom, é o processo penal que eu procuro estabelecer e dar o processo da realidade. Você pode não concordar comigo, eu não tenho nenhum problema, aliás, muita gente não concorda. A grande questão é que, hoje em dia, as interações podem fazer toda a diferença num processo. O Beron Rocha, que é defensor aí em Salvador, um advogado chegou para ele, estava na sala de audiência, no intervalo de uma audiência e outra, e o advogado chegou e disse, doutor, eu queria falar com o senhor. Aí o Beron disse, mas eu não sou o juiz. Aí o cara, mas eu queria falar com o senhor, mas eu também não sou o promotor. Não, mas é o senhor mesmo, o senhor não é o defensor? Sou. Então, eu sou um advogado de fora, vim fazer audiência aqui, e eu queria saber como é que o juiz se comporta. O juiz faz pergunta? O juiz é condenador? O juiz analisa pedido de liberdade na audiência, ou ele vai barrigar mandando para o Ministério Público, que aí eu faço depois, escritinho, bonitinho, senão eu faço oralmente. Qual é a chance? Quando é que ele solta? Quando é que ele condena? Ele fez o quê? Ele fez um due diligence do juiz, para poder chegar numa audiência sem surpresas, ou mitigando as possibilidades de surpresa. E esse é o desafio para terminar a nossa conjectura aqui. Eu adoro A Casa de Papel. Gosto muito. Adoro Netflix. Só que Netflix não me forma para a vida profissional. Ele pode me dar alguns insights muito legais. Por exemplo, na Casa de Papel, ensina como fazer um interrogatório. Como faz um interrogatório? O interrogatório mescla um pouco de realidade e um pouco de imaginação para conduzir para o seu lado. Lembra aquela metáfora que ele usa, que é muito legal, de soltar pipa? Tu solta a pipa, lá na frente tu vai cortar a pipa do vizinho, passar o seu outro. Então tu tem que começar a construir uma narrativa, e o acusado tem esse direito de mentir, é um direito fundamental dele, mas ele não pode dizer, como o sujeito que eu encontrei, que a droga caiu do disco voador. Ele me disse que a droga que foi encontrada com ele caiu do céu, e aí eu perguntei de onde, ele disse o disco voador, né, doutor? Então não é assim, não pode contar, por mais que eu tenha ficado na dúvida se de fato tinha um disco voador aparecido ali, a gente não teve nenhuma outra evidência independente, mas é interessante que às vezes as pessoas inventam histórias que são infactíveis. E mesmo assim, às vezes vocês vão ver no processo penal que o cliente, o acusado, jura de pé junto, pode ser verdade, mas ele não tem evidências. Mas aí você pode me dizer, bom, professor, mas aí tem o indúbio pro réu. Só que no judiciário brasileiro, eu e o Salah Khaled Júnior estamos lançando essa semana aí os 4 volumes do indúbio pro réu, só que o nosso réu é com H-E-L-L, então é indúbio pro réu. Se você acha que os juízes do Brasil funcionam numa lógica de presunção de inocência, lamento dizer, isso não funciona em geral. A gente tem um juiz que sai, o sujeito larga condenado. Então, se o advogado ficar debaixo das traves para não levar gol, ele já está 3-0 para a acusação. Então, ele tem que agir de maneira proativa e pensar nisso com novos elementos, como investigação defensiva, como entender o que é um acordo de não persecução penal, como é que é a negociação no processo, e tudo isso exige novas habilidades que, em geral, não foram ensinadas. Então, a minha grande sugestão aqui para vocês é, de fato, os professores vão dar o mínimo que é necessário para passar na sala de aula, eles se esforçam, mas eles não vão poder fazer aquilo que você tem que fazer por você. É muito mais legal ficar vendo Netflix do que estudar lei, do que estudar autores que escrevem mal, que escrevem de maneira chata. Mas você precisa, se quer ser diferente, se preparar. Em cada Olimpíada, o Usain Bolt não ficou vendo Netflix durante 4 anos e saiu para correr na véspera da Olimpíada, ele se preparou. E quem se prepara consegue ter uma performance muito melhor, porque domina mais habilidades.
E esse é o desafio de vocês. Eu, Fernando, Lara, a professora coordenadora, todos aqui os professores, não podem fazer um trabalho que é seu. Seria maravilhoso que eu pudesse, como professor, chegar no primeiro dia de aula e os alunos tivessem lido, em aula de processo penal, todo o Código de Processo Penal, toda a Constituição, porque nós teríamos tempo para debater a temática. Mas o que eles querem? Que eu leia o texto de lei para eles no dia da... Quando eu começo a falar de recurso em sentido estrito, aí eu peço para abrir no 581. Porra, vocês têm que ter lido 581. Não é meu papel ficar aqui lendo lei com vocês. Mas quando eu começo a falar de recurso em sentido estrito, em que artigo está, professor? E aí, realmente não vai. Porque a gente não tem tempo de fazer milagre também em 2 horas aulas, em 4 horas aulas. Então, o nosso desafio aqui é perceber que a universidade vai abrir espaço para que vocês possam construir. Mas o arregaçar as mangas e ir adiante é um passo que depende fundamentalmente de vocês. Tem muito material disponível hoje online, tem muita coisa que se disponibiliza, muito material que pode ser útil. Então, eu estou à disposição de vocês para dizer que essa minha proposta de ler o processo pela teoria dos jogos, ela é muito criticada por gente que nunca leu. Assim, eu não quero brincar com as pessoas, eu não quero jogar dados para que as pessoas possam ser acusadas, eu apenas coloquei um modelo formal para que você possa ler qualquer contexto, desde a sua interação com família, a interação com o professor e a interação processual. A partir dessas 4 categorias, você tem uma leitura muito mais realista do processo e pode estabelecer aquilo que é uma advocacia estratégica. Hoje em dia, num processo acusatório, ninguém tem mais dúvida que o processo tem que ser a partir de uma advocacia estratégica. Quem quiser ser um game changer, aquele que entra no jogo e muda a história, ele não pode ser uma pessoa linear. Ele tem que ler outras coisas, tem que dominar outras motivações, ler um pouco de literatura, ler um pouco de física quântica, sair da casinha. Porque aquele que decora só o padrão também não consegue ir adiante. E, de alguma maneira, você tem que levar a sério aquilo que o Alvin Toffler disse, que é uma frase que eu gosto muito: se você não tem uma estratégia, você faz parte da estratégia de alguém. Ou seja, você é um pato, um trouxa. E sabe por que você é um trouxa? Porque todo estelionato, que é um crime do 171 do Código Penal, ele pressupõe uma vítima que está cheia de excesso de confiança. Ela acha que está ali dominando a situação. E ela está sendo vítima de um estelionato. Hoje em dia, nós do direito somos talvez muito influenciados por esse excesso de confiança, e esse excesso de confiança é o mais desafiador da nossa superação. O desafio é não ser enganado, e como diz o Richard, esqueci o nome dele, está a primeira frase do meu livro ali, que foi Prêmio Nobel de Economia, de Física, que é o Richard, agora não lembro o nome dele. Tá aí, achou, Fernando? Ele vai estar, o primeiro livro ali é o Richard Feynman, o Richard Feynman, ele vai dizer que não se engane, mas o problema é que a pessoa mais fácil de ser enganada é você mesmo. Então, se dá conta de alguns passos que a psicologia cognitiva pode nos dar, e fundamentalmente duvidar das nossas posições muito arraigadas, é o desafio de todos vocês. Tem lá o meu Instagram, que é Alexandre Moraes da Rosa, vocês podem entrar em contato comigo, tem material meu no canal do YouTube, tem o meu livro, que é o Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos. Quem quiser desconto, manda lá em box, que tem 15% de desconto no livro. Tem muito material disponível aí, e o meu desafio com vocês eu não ganhei nenhum real para vir aqui hoje. Eu vim aqui porque eu quero apostar em vocês, para que vocês possam, já que tem professores como o Fernando, como outros colegas, Jason, que vocês possam arregaçar as mangas e fazer a diferença. Nós podemos apenas incentivá-los, nós não podemos fazer por vocês. E agora fiquem com a brilhante, maravilhosa, excelente aula da professora Lara Teles. Vamos lá, Lara, agora é contigo. Te vira nos 30. Obrigado, Alexandre. Valeu, muito obrigado. Acho que isso é uma injeção de empolgação, né? Já que agora nós estamos todos em EAD, né? Eu até não sei o que você acha disso, né? É um desafio, né, cara? É um desafio que a gente tem pela frente da aula EAD e viver esse mundo EAD, né? Online 24 horas. Cara, eu acho ótimo, eu acho ótimo. Até teve uma reunião ontem com o presidente, ele perguntou que todo mundo está querendo voltar. Eu disse: eu não quero voltar, não, tá maravilhoso para mim, eu não quero ver gente, não. Perdi o meu trânsito, perdi 2 horas no trânsito, uma para ir, uma para voltar. Tá maravilhoso.
Não tem nem que fazer chamada, não tem que fazer nada. É brincadeira, vamos ficar em casa mesmo. Beleza, então. Alexandre, tu vais ficar conosco até as 20, é isso? Isso, Tá. aí depois eu tenho uma live às 20 horas também, então eu vou ficar aqui para ver, claro, ver a Lara, seria impossível não vê-la. Tá, então tá, obrigado. Lara, obrigado, tu estás com a palavra, fica à vontade, tá? Boa noite a todos, boa noite primeiramente ao professor Fernando, muito grata pelo convite. Eu amo falar para a graduação, eu tive recentemente num evento também na Universidade lá do Recife, um evento de palestrantes mulheres para uma plateia de 500 pessoas lá da universidade, foi muito gratificante. Eu sei que aqui no chat já teve gente que disse que não tinha graduação, mas também sejam bem-vindos aqui ao nosso momento. Muito obrigada mesmo pelo convite, Fernando. Muito obrigada à Unemate. E dividir uma mesa, um Zoom, enfim, um Google Meet com o professor Alexandre é sempre um prazer. A gente se conheceu. Eu já acompanhava ele há muitos anos. A teoria dos jogos dele foi uma inspiração para mim, para eu escrever sobre a temática que eu vou falar hoje, já fazendo uma capilarização da teoria dele, porque o mais legal da ciência é isso, né? De repente, quando ele escreveu esse livro dele, que é atualizado todos os anos e é muito bom, recomendo bastante, me inspira muito. Às vezes eu tenho uma defesa difícil para fazer, eu vou lá procurar alguma coisa no índice, vamos lá, ver se... Tem uma ideia? Você tem uma ideia, assim, você já ajudou aí a livrar muito inocente da cadeia, viu? Tem nem saber, né? E o legal da pesquisa é isso. Às vezes você também, Fernando, como um acadêmico, né? Pesquisador, às vezes você escreve, você está aqui dando aula, você não sabe qual é o público que você está atingindo no final das contas. Mas você está inspirando, com certeza, muita gente, não só por suas aulas, mas também pelo que você escreve. Por isso que é tão importante escrever. E aí, a partir dessa inspiração da teoria do professor Alexandre, teoria dos jogos, eu trouxe isso para um pouco da minha prática, né, como defensora pública, me apresentando. Eu sou defensora pública do Estado do Ceará, eu passei 3 anos exclusivamente no Tribunal do Júri da comarca de Fortaleza, a comarca campeã dos homicídios no Brasil, né, nos últimos anos. Então, vocês podem imaginar o tanto de trabalho que eu tenho, e ao mesmo tempo eu estava acumulando com o curso de mestrado que eu concluí aqui na UFC, que o professor Alexandre e o professor Auri Lopes Júnior vieram para a banca, eu tive essa honra. Mas por que eu estou falando isso? Eu comecei a perceber que a gente tinha que trazer um pouco a teoria dos jogos também para o ramo probatório. E não somente para, naquele contexto narrativo do processo, ganhar ou perder. Porque eu acho, principalmente quando você está lidando com a justiça criminal, com crimes graves como homicídio, não tem ninguém que sai ganhando nesse contexto. Mas realmente para trazer justiça, porque eu me deparava com inúmeras injustiças, investigações assodadas, uma seletividade penal que se repercute na seletividade probatória, que realmente era de doer o coração, e muitas vezes não me fazer ouvir. Então, assim, a teoria dos jogos foi importante, né, para fundar a teoria que eu acabei desenvolvendo no mestrado e que eu vou apresentar para vocês, que tem reflexos na prova testemunhal. E eu me sinto muito contemplada pela fala do professor Alexandre, porque não adianta a gente querer mudar a música antes de dançar conforme a dança, né? E eu acho que, para resumir, né, em outras palavras, a teoria dos jogos, e como eu interpretei para o meu contexto aqui, num massacre probatório, num sistema de justiça criminal muito inflado pelo grave problema de violência urbana que nós temos na cidade, mas mal interpretado, né? O juiz como justiceiro, o juiz como agente de segurança pública, muitas vezes ignorando, e o promotor também, muitas vezes ignorando que nós somos um sistema de justiça para conter o poder punitivo do Estado naqueles casos em que ele recai indevidamente. E, claro, a defesa criminal, quando está diante de um processo bem conduzido, democraticamente justo, está ali também para garantir a legitimidade daquela decisão judicial final. Apesar de algumas críticas de autores que admiro a esse ponto de vista da legitimação. Mas o que eu quero dizer para vocês quando eu comecei na defensoria, né, há quase 5 anos, me deparei com inúmeras injustiças, com pessoas presas indevidamente, com pessoas que iam ao tribunal do júri que nunca eram para estar ali naquela tensão, porque muitas vezes, mas o júri absolve.
né, o júri absolve. Eu fui oficial de justiça antes de ser defensora, e eu acompanhei uma série de julgamentos em que havia uma defesa fraca, né? O promotor, se não tinha senso de justiça, se estava ali para acusar, dançava em cima daquilo ali, né? E aí eu já vi muito réu condenado quando eu era oficial de justiça, sentada sem poder fazer nada, dizer um pio, porque afinal o meu papel ali era só garantir a comunicabilidade do sigilo dos votos. Eu vi que tem um colega aqui, oficial de justiça, ele sabe muito bem do que é que eu tô falando. E aí, assim, existe uma responsabilidade muito grande com a vida das pessoas. Por onde é que a prova testemunhal entra nessa história, né? Eu já disse que não adianta a gente querer mudar a música, chegar numa atuação, numa comarca, querer mudar a música. Eu não gosto de sertanejo, eu gosto de rock. Vamos mudar aqui a música. Não. Primeiro você vai dançar sertanejo, para aos poucos você ir ali conversando, promovendo a educação em direito, sim. Educação em direito a gente acha que é só para o hipossuficiente, né? Para aquela pessoa que não sabe que tem direito ao auxílio emergencial do governo. Mas não, ela é para jurista também, jurista que muitas vezes está enferrujada há muito tempo e perdeu aquela percepção de realidade de se preocupar com a liberdade do outro. Né? Então, a educação de direitos também é isso. E aí, a gente vai promovendo aquela mudança aos poucos, pedra mole, pedra dura, tanto bate até que fora renunciando a algumas lutas, porque algumas lutas são inglórias, como o professor falou, não é abrir mão dos direitos do acusado. Não é isso. Muitas vezes eu fui taxada de chata por juízes que hoje acompanham todas as minhas lives, compram meu livro, compram para juízes colegas, e eu já fui a chatinha, a insuportávelzinha, porque eu não admitia certas coisas, eu não admitia fazer audiência, por exemplo, sem que o réu tivesse sido intimado, só para o processo correr mais rápido. Né? Um réu solto, por exemplo. Depois, não aceitei fazer júri de réu que não tinha sido intimado por edital, mesmo revel. Pasmem. Depois, um mês depois, ele apareceu, foi absolvido, estava morando em Recife, uma nova vida, clemência absolvido. Se eu tivesse aceitado fazer o júri dele só para agradar o juiz naquela ocasião, então a gente tem que escolher as nossas lutas e realmente tem algo muito tênue para você não abrir mão de um direito que não é seu, que é do réu. Então, toda vida que o magistrado, doutor, vamos lá, já está tarde, doutor, o senhor sabe que eu ajudo sempre que eu posso, mas hoje não dá. Se eu lembro daquele caso lá que o réu apareceu, que o senhor achou que ele não vinha, ele veio, ainda foi absolvido, imagina só se eu tivesse ido na do senhor naquele dia. Então, eu acredito muito na correlação da teoria dos jogos com a comunicação não violenta também, numa atuação judicial, porque se você chega gritando, batendo o pé em toda situação, você não vai ser ouvido. E aí, assim, é muito legal quando a gente vai construindo e vê o resultado. A minha área principal é a minha luta por uma valoração epistemicamente, ou seja, uma valoração adequada, né? Sem erros, claro que o ser humano ele é falível. Eu me filio à corrente do Karl Popper, que é um filósofo, um dos maiores filósofos do século XX, que ele parte da falibilidade do ser humano. E a gente devia ler mais Karl Popper, porque tem muita gente se achando infalível por aí, inclusive advogado, defensor público, promotor, enfim, a gente gosta tanto de crucificar a figura do juiz, né? Mas nós todos somos infalíveis. O problema é não termos consciência da nossa falibilidade. Então, a frase do Daniel Kahneman, que é até a minha epígrafe do meu livro, que é o seguinte: podemos ficar cegos para o óbvio. E também somos cegos para a nossa própria cegueira. Nós podemos continuar sendo cegos para o óbvio, isso faz parte da natureza humana, mas não podemos continuar cegos para a nossa própria cegueira, para a nossa própria capacidade de falir, né, de cometer erros. E aí, por que eu estou dizendo isso? Quando a gente tem em mente que a prova testemunhal, segundo pesquisa do Ministério da Justiça, é o ponto-chave de solução de 90% dos casos criminais, não tem, na justiça brasileira, não tem como a gente não passar por esse processo. E aí eu vejo muita gente boa, inclusive, partindo do seguinte: olha, por que eu vou querer estudar a prova testemunhal numa perspectiva da psicologia cognitiva, ou mesmo do neurodireito, se existe a presunção de inocência? Então, se o Ministério Público não produzir prova suficiente,
o meu cliente, o meu assistido, né? Ele será inocentado, ele não será preso preventivamente, ou se preso preventivamente, certamente a inocência dele será reconhecida em sede de sentença. E aí eu conto, vocês contam, né? Que isso é um conto da carochinha, é um conto de fadas. A presunção de inocência no Brasil não existe. Assim, eu não estou querendo ser pessimista. Não, ela não existe. O professor Fernando, que estuda muito criminologia, sabe que hoje nós estamos vivendo um contexto muito grande de populismo criminológico. E esse populismo criminológico, né, em que nós saímos de um estado providência para um estado penitência, ele tem reflexo direto na prova testemunhal, na valoração da prova. Ou seja, qualquer fofoca condena um preto pobre, periférico. Basta qualquer indício. Agora, se você pega, como eu já peguei, porque a Defensoria Pública pega processos em que a pessoa simplesmente renuncia ao advogado, o advogado renuncia e depois não constitui, às vezes até como uma estratégia. E aí, quando a gente pega o processo de um réu ou de uma vítima com poder econômico um pouco mais elevado, nós vemos que existe um arcabouço probatório estatal muito mais dedicado, perícias, né? A prova digital, o professor Alexandre já vai fazer uma live sobre inteligência artificial, e eu vejo isso. E eu vou anotando tudo, porque aí, quando eu vou para um júri, que eu vou fazer o júri, e o promotor vem me querer condenar com base no reconhecimento por foto feito na delegacia, que nem a foto tem no processo, aí eu vou mostrar. Então, por que é que o João da Silva Pereira vai ser condenado com base nisso aqui, se a Mariazinha fulana de tal foi condenada, olha tudo que precisou para ela ser condenada, pesquisa no Google sobre o que é que ela tinha pesquisado na semana anterior inteira, né? Enfim, oficiaram o Google na investigação na época. Então, assim, são nuances da teoria dos jogos que a gente traz aqui, né? Por isso que professor Fernando, eu pedi para o professor Alexandre falar primeiro, porque a teoria dele tem aplicação em diversos anos. Eu trago mais para a perspectiva da prova. E aí, a presunção de inocência é um conto de fadas. Por quê? Porque o professor Maurício Zanotti, que tem um livro muito bom sobre isso, ele fala que é um conceito pendular ao longo do tempo. Depende muito de como a sociedade está. Então, nós já vivemos o Estado Novo, nós já vivemos um período de redemocratização ali no final dos anos 40, nós vivemos a ditadura militar, tivemos a efervescência pós-autoritarismo em 88, hoje em dia nós perdemos a noção do que era a preocupação com o autoritarismo. Então, se basear num conceito vago e meramente abstrato na sua defesa criminal, acreditando que você vai fazer justiça naquele caso, é ser inocente, né? A presunção de inocência, para quem acredita nela, é ser inocente. Isso não significa que eu não a defenda. Eu a defendo, principalmente porque nós temos um sistema penal, como o Akan gosta de dizer. Nós fazemos uma gestão da pobreza e dos indesejáveis. A seletividade, ela é, assim, premente, né? Não existe aí uma consideração diferenciada da culpabilidade para uma pessoa que desvia milhões do SUS para uma pessoa que está vendendo droga ali, por mais que ela esteja ali, em tese, causando um mal também, mas a gente vê que alguns crimes são muito mais rechaçáveis, até mesmo socialmente. Então, e aí, o que é que a gente faz diante disso, né? Como é que a gente atua, né? A minha proposta que eu reverbero é apenas uma proposta. Pode ser que você hoje me ouvindo, né, vai estudar sobre o tema e encontre uma proposta melhor, e isso não vai me afetar, pelo contrário, a ciência evolui desse jeito, né? As teorias, elas sendo melhoradas e criticadas, e enfim, elas evoluem. A minha proposta é, no caso concreto, a defesa criminal ou o promotor de justiça que quer realmente fazer justiça, ele precisa trazer elementos concretos naquele processo de que por que esse depoimento serve ou não serve. A minha proposta é acabar com o presuntivismo de que a testemunha fala a verdade, porque a gente não acredita nisso, né? Assim, tem um autor italiano, Malatesta, que ele justifica esse pensamento, né, de que nós devemos presumir que a testemunha fala a verdade, porque geralmente o ser humano fala a verdade nas suas manifestações.
quem é que concorda com isso, né? Eu, pelo menos, eu entro em contato com mentiras, né, de pessoas, assim, todo dia, né? Do meu noivo, da minha mãe, né, da diarista, enfim, as pessoas mentem, né? E aí, no processo penal em que está em jogo, né, bens jurídicos extremíssimos, nós vamos acreditar indiscriminadamente na testemunha. E aí, os fatores que eu proponho são uma análise da credibilidade da testemunha, e isso serve para a vítima também, da credibilidade, da confiabilidade, um filtro de falsas memórias, sim, porque nós podemos expressar falsas memórias, existem experimentos feitos desde os anos 70 que comprovam isso, principalmente se passou muito tempo daquele depoimento, né? Um modo de coleta de depoimentos, nós podemos fazer um depoimento em que, se realmente se chegue próximo ali à verdade, porque eu sou crítica também desse conceito de verdade real, em que se chegue próximo da verdade, mas existe uma maneira de tornar esse depoimento totalmente sugestionado, e aí esse depoimento vai ser um gerador de injustiças, e existe também um modo correto de se fazer o reconhecimento de pessoas, line-up em detrimento do show-up. Pelo passado tempo aqui, não vai dar tempo eu me esmiuçar muito bem cada um desses pontos, mas depois eu deixo indicação de leitura para vocês. Mas, teoricamente, o depoimento, o mínimo dele é seguir o 226 do CPP. O mínimo do mínimo, porque ele já é insuficiente. Mas o que a gente vê na praxis forenses hoje, muito influenciado por uma decisão do STJ de considerar mera recomendação, é um desrespeito a esse artigo, né? E aí a gente também tem um outro parâmetro, que é a ineficácia da repetição do reconhecimento, né? E nesse parâmetro aqui, eu vou compartilhar minha tela só para mostrar aqui uma imagem para vocês. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar, só um minuto. A gente tem aqui, não deu para... Vocês estão vendo? Sim, professor. Olha, a gente tem aqui... Isso aqui é uma imagem do Google que eu coloquei aqui rapidinho. Não dá para ampliar, espero que vocês estejam vendo, né? A gente tem aqui esse rapaz, o Jerome White, ele foi acusado de estuprar uma senhora de 22 anos, né? Não, uma senhora de 72 anos, perdão, 22 anos não é senhora, a não ser que seja casada. E aí ele foi colocado, primeiramente foi mostrado uma foto dele sozinho para essa senhora, e ela não tinha muita certeza, eu não sei. E aí os policiais, na maior boa-fé desse mundo, boa-fé, queriam realmente confirmar para ter certeza, colocaram ele no line-up. Isso se chama line-up, né? Você ser colocado ao lado de outras pessoas para saber se há ali ou não um reconhecimento. E aí, ela reconheceu dessa vez com toda a certeza, dias após o crime, de que esse rapaz aqui era o verdadeiro autor do crime. E aí, anos depois, um rapaz chamado Cotton Jr. Acabou confessando que tinha estuprado essa senhora, né? E aí, a defesa do rapaz do meio aqui, o Jerome White, pediu que ele fosse que o Cotton Jr. fosse ouvido em juízo para ser reconhecido ou não pela vítima. Mais uma vez, a vítima disse que não, foi esse aqui que me estuprou. Ele foi condenado, passou 22 anos preso, até que veio o exame de DNA e provou que ele não tinha sido o verdadeiro estuprador. E, pasme, o verdadeiro estuprador, por coincidência, por estar na delegacia nesse dia, estava no line-up. E era esse rapaz aqui. Esse rapaz aqui, ou seja, a vítima esteve diante do seu verdadeiro estuprador e de uma pessoa inocente. Lembram que ela foi exposta a uma fotografia dele antes de tudo? Então, isso foi um fator de contaminação cognitiva que levou a uma injustiça. Então, é só um exemplo, né? E aí a gente tem também, como sétimo fator, tratar o testemunho de ouvir dizer como excepcional, porque não tem como a gente analisar todos esses outros critérios, a confiabilidade, a credibilidade, as condições de observação daquela testemunha, se a gente não sabe nem quem foi que viu, né? Eu ouvi dizer de quem?
Isso, para mim, se chama fake news, boato, né? E se existe toda uma preocupação com a fake news no processo eleitoral, por que é que a gente continua naturalizando a fake news no processo penal? Eu não consigo entender. Desculpa. Mas em nome de quê? Em nome da paz social, da justiça? Se eu encarcero uma pessoa inocente e deixo uma pessoa que cometeu um crime sem pagar pelo seu crime, sem ser processado, eu estou cometendo uma dupla injustiça, né? Infelizmente, a sociedade hoje em dia tem dificuldade de aceitar essa ideia, né? Eu vi críticas de um promotor de justiça, a reportagem do Fantástico sobre o projeto Inocência, né? Como se fossem problemas inimigos, a vítima de violência e a vítima do erro judiciário. Pelo contrário, o perfil delas é bem parecido, né? São pessoas que sofrem de comorbidades diferentes, mas são vítimas de problemas gravíssimos, assim, que eu equiparo somente a problemas de saúde, assim, sinceramente. E aí, por fim, a gente tem a necessidade efetiva de um contraditório. E aqui eu chamo a atenção da defesa, porque é muito fácil a gente, defesa, culpar o promotor, culpar o juiz. E nós, o que é que nós estamos fazendo por um contraditório efetivo? Porque o controle cognitivo, pelo contraditório, eu não falo do contraditório em sentido formal, eu falo do contraditório em sentido material, né? Em sentido material, de influenciar realmente a decisão. E aí, uma das coisas que eu trago, o sub-ramo do contraditório é não admitir elementos do inquérito policial para fundamentar a condenação nem decisão de pronúncia. Para levar um acusado para pronúncia, tem uma moça aqui de segundo semestre, para quem não sabe, é a decisão que leva a júri popular, né? Em que há necessidade de indício suficiente de autoria e prova da materialidade. E aí, uma estratégia que eu sempre utilizo eu faço uma lista de perguntas que eu gostaria de realizar a testemunha, se ela fosse ouvida em juízo, mas que ela não foi, então. Muitas vezes, perguntas não que ficam sem resposta. E não adianta você chegar para o jurado e dizer, jurado, não serve esse depoimento do inquérito, porque o Código de Processo Penal diz que o 155 proíbe. Não adianta, nem para o juiz togado. Doutor, o senhor não pode pronunciar, porque só tem elementos informativos do IP. Tanto nas alegações orais como nas petições, o que é que a gente tem que trazer? E vocês que estão na graduação, principalmente, que um dia vão ser juízes, advogados, promotores, delegados, defensores públicos, professores. E o professor, principalmente, porque ele vai formar todo mundo, né? Então, a responsabilidade é maior ainda, quem tem planos de seguir na vida acadêmica. Mas não adianta ficar dizendo tem que ser assim, porque tem. Não, por que é que tem? Então, vamos trazer dados, né? Dados estarrecedores, como, por exemplo, 72% dos erros judiciários são causados por prova testemunhal. É muita gente. Vamos analisar as últimas sentenças de erros judiciários que aconteceram, né? E aí eu encerro aqui a minha participação. Não deu tempo de falar tudo que eu queria, porque esse tema realmente me anima, e falar para um público universitário que eu sei que vai ser o futuro do direito, né? Nós somos todos jovens aqui também, eu, professor Fernando, professor Alexandre, somos super jovens, mas vocês já vão estar também, né, em posições de poder, vocês vão decidir a vida das pessoas, seja em que posição no sistema de justiça estejam, e isso é uma responsabilidade muito grande. Então, conclamo todos a refletir sobre isso. Quem gostou do tema, né, eu escrevi um livro que está na 2ª edição sobre isso, prova testemunhal no processo penal. Vocês encontram facilmente lá no site da editora Mais, eu posso colocar aqui no chat também, e tem na bio do meu Instagram, eu vou digitar aqui, mas eu queria encerrar contando rapidamente um caso que, por curiosidade, hoje, depois de muito tempo, eu fui olhar no sistema do tribunal, e era um caso de um rapaz negro que estava jogando futebol com seus amigos. Ele era pedreiro, tinha saído do trabalho, saído da obra, e depois foi para o racha, né, por pelada, como chama. E aí, ele saiu da pelada, sem camisa, suado, né, com a roupa, com a mochila do trabalho, com a roupa do trabalho, e enfim, descalço, de bermuda e de mochila, negro, suado. Pronto. Foi suficiente para ele ser preso por tentar matar um adolescente que
que havia sido espancado e torturado numa mata a uns 2 quilômetros dali, né? Horas antes. E aí ele foi preso, ele ficou preso até a audiência, isso já fazia 6 meses, e a família era muito insistente comigo. Doutor, ele é inocente. Eu arrolei todo mundo do racha, a galera da pelada foi todo mundo. E aí, na audiência, quando eu questionei os policiais, perguntei, ele estava sujo? Como é que o adolescente, enfim, se feriu? Não, ele foi espancado de murro mesmo, certo? E o rapaz, ele estava sujo de sangue? Respingou sangue em algum momento? Não, ele não estava sujo de sangue, não, ele estava só suado. Pronto, sem mais perguntas. A galera da pelada inteira lá, e o promotor fez altas perguntas. E qual era a posição dele? Você estava no gol? Quem é que estava no gol? Para ver se as testemunhas caíram em contradição. Resultado, eu fiz o pedido na ata, né, de revogação da prisão preventiva desse rapaz, e o promotor, numa decisão assim quase única que eu vi na minha carreira, concordou com o meu pedido. Mas por quê? Porque eu fiquei dizendo, presunção de inocência, ele não tem antecedente. Pronto, ele não tem antecedente. Vamos inocentá-lo, vamos deixar ele responder em liberdade. A Constituição diz, não. Eu fui atrás, juntamente com a família, de trazer todo mundo racha. E de dizer, e também, no momento das perguntas aos policiais que fizeram a prisão, ora, como é que eu espanco alguém e essa pessoa não está respingando sangue se a alegação era de que ele tinha acabado de cometer o crime, que ele estava, inclusive, suado? Então, nem acusado de tomar banho ele podia ter sido, né? Então, assim, é uma reflexão que eu deixo, né? Infelizmente, esse rapaz foi levado à júri popular, foi absolvido, né? Mas o MP, que era outro promotor, não concordou com o colega, recorreu, porque já é mais daquela linha Fortaleza, tem altos índices de criminalidade, poucos conseguimos prender, temos que fazer um bom trabalho para combater a criminalidade. Eu não sei que criminalidade é essa combatida quando a gente encarcera um preto pobre inocente, né, que estava voltando do racha. Se fosse, por exemplo, meu noivo, ele é louro, dos olhos verdes, do cabelo cacheado, né? Parece o apelido dele é Anjinho. Se fosse ele de bermuda, eu duvido que ele tivesse sido preso. Para acabar, cidadão estava jogando bola, né, cidadão? Duvido, né? Então, assim, gente, eu deixo aqui a minha mensagem para vocês. Foi um prazer. Quem quiser conhecer mais um pouco sobre essa minha teoria, está lá no site da Editora Mais. E o meu Instagram também. Eu estou afastada um pouco agora da vida virtual, mas eu deixo aqui para quem quiser me seguir, @prof.larateles. E queria agradecer a você, professor Fernando Vec, pelo convite. Adorei estar aqui. E eu estou mais do que à disposição para as próximas vezes. Que isso, Lara. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu acho que uma das coisas importantes da sua fala, e que ontem eu, inclusive, conversava com a minha turma de criminologia, né? A gente estava conversando sobre a seletividade, né? E nesse caso que você contou, é um dos milhares, né, que acontecem no nosso Brasil, da gente tentar entender quais são esses mecanismos, né, que o sistema penal possui para selecionar essa população, né? E como você sabe, a gente está aí diante de uma seletividade que leva em conta o fator racial, o fator econômico, o fator ambiental, né? Não tem como pensar o sistema penal sem levar em conta essa seletividade, né? É algo inerente, como coloca o Nilo Batista, né? Algo inerente, sempre vai existir seletividade a partir disso, né? E uma das coisas que eu achei muito legal, tanto na sua fala quanto do Alexandre, é sempre pensar em contra, assim, essa questão da sinceridade, né? A gente tem que ter noção e ser sincero para entender essa realidade como ela de fato é. A gente não pode cair, né, nessas histórias mágicas, nessas histórias de entender a teoria do sistema penal sem levar em conta a realidade disso, né? A realidade que é nua, que é crua, que está repleta de sangue, né?
que é, infelizmente, muito, mas muito triste, né? E, de novo, hoje a gente teve aí, ficou famoso, né, esse caso da magistrada aí, que colocou, né, o pessoal aí da criminologia, né, olha lá a sentença que ela deu a partir do fator raça. Ela está casada há 150 anos, né, Fernando? Você que estuda criminologia deve ter ficado, meu Deus, Lombroso é você, Ferri, Garófalo. Eu falo isso para os alunos de criminologia, eu falo, olha, os discursos lá do século XIX, né, desses sujeitos aí da criminologia positivista, estão ainda hoje, estão aí há muito sendo utilizados por juízes, né, por promotores, né, enfim, é a partir disso que a gente tem que tentar entender a nossa realidade, né, o que a gente vê no dia a dia, né? E a tua explanação foi ótima para mostrar como é que se dá, né? O teu trabalho, né? De sempre estar lutando, é uma luta sem fim, né? Não sei se você sente assim, né? É uma luta sem fim, né? Sim, e assim, você na Defensoria Pública, né? Seu público é o mesmo público objeto da seletividade. Então, assim, a criminologia é super necessária para quem atua no sistema de justiça criminal, mas ainda mais para quem atua na Defensoria Pública, porque o público é muito incomum, e às vezes você fica, meu Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa, sobre essa decisão dessa juíza, eu vou te falar, ela teve pelo menos a decência de colocar no papel o que ela pensa, né? Porque a gente sabe, existiu aí uma imparcialidade argumentativa de algum modo. Isso pode ser objeto de recurso e pode ser reformado. Muitas vezes, esse pensamento, ele é escamoteado e é pior, Fernando, porque você não tem como combater, né? E, assim, enfim, revolta, mas eu não quero me tornar uma pessoa insensível, mas eu te confesso que eu não me surpreendi por essa decisão. Pelo contrário, pelo menos ela está assumindo o que ela pensa. Tem muita gente que pensa assim, né? E não coloca no papel. É verdade, não, concordo totalmente. É isso que a gente estava falando, né, da questão da sinceridade, né? A sinceridade dela ainda brotou, ainda que de forma racista, brotou ali no papel, né? E não é uma novidade, como tu colocaste, de fato, não é, né? Mas, Lara, obrigado. Eu não sei se o pessoal, alguém quer comentar alguma coisa, e, Lara, eu também não sei como é que tu tá de tempo. O Alexandre, acho que ele saiu, de fato, né? Saiu, ele avisou que ia sair. Ele avisou no chat. Eu acho que... Não sei se é porque ele já tinha me avisado que ia sair, mas eu vi na hora que ele saiu. Eu consegui ver. Então, pessoal, se alguém quiser se manifestar, colocar alguma coisa, tá aberto aí, né? Eu vou dar uns segundinhos aí para o pessoal se manifestar. Claro. Mas, Lara, brigadão. Eu acho que é uma pena, né, que tu, enfim, não pode conhecer a Unemate presencialmente, né, mas também tem a vantagem desses encontros acontecerem contigo aí no Ceará. Eu estou em Santa Catarina, o pessoal tá no Mato Grosso, né, a gente está conseguindo fazer esse diálogo, né, pelo menos tem essa vantagem, digamos assim. Sim. Eu conheço Mato Grosso, não Pontes de Lacerda, mas eu já fui em Rondonópolis, então, quem sabe aí, quando as coisas voltarem ao normal, a gente não participa de uma mesa de maneira presencial mesmo, né, na vida real. O professor Alexandre disse que está adorando, eu não estou gostando nem um pouco. Ele falou isso, né? Eu também acho um pouco complicado, né? Mas, pessoal, enquanto ninguém se manifesta, né, eu gostaria de dizer que essa foi uma prévia da nossa semana jurídica, né, que vai acontecer aí nos dias de 14 a 18 de setembro. Né, a gente vai ter outros palestrantes, então fiquem ligados, né, podem divulgar o evento, né, pode colocar aí nas redes sociais. É importante que a gente tenha esse apoio de vocês, né, esse evento realizado por todos os professores do curso de Direito da Unemate de Pontes Lacerda. Bom, eu queria agradecer, então, Lara, eu acho que ninguém se manifestou, né, aí a respeito. Eu queria agradecer muito aí a tua participação,
a tua fala. O encontro está gravado, né? Eu gravei esse encontro, vou disponibilizar depois para os participantes aqui. E, enfim, só tem a brilhantar o nosso evento, e eu espero que lá em setembro seja um evento legal. Se tu quiseres participar também, a gente vai ter apresentação de trabalho, GTs, então convide seus alunos, se eles quiserem participar, e mais uma vez, muito obrigado em nome dos professores do curso de Direito da Unemate de Pontes Lacerda. Eu que agradeço e continuo à disposição. Parabéns pela iniciativa. Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.